Boa tarde, minha rapaziada vascaína. Aqui é Ricardo Rigas falando para os canais Nerd, Vascaíno na Cozinha e Rigas no canal Vascaíno. De sábado, véspera do jogo do Vasco contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, em São Paulo, às 16 horas. Esse jogo vai ser válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Vasco já tem um desfalque certo, que é a ausência do Matheus Carvalho, pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra o Inter. E o Vasco viaja com dúvidas, né, na sua escalação. O técnico Rafael Paiva, eu estou especulando aqui pelo que ele vem feito nas últimas partidas, e não tem dado certo, mas pela teimosia do treinador vascaíno, ele provavelmente vai vir com uma dobradinha pelas laterais, né? Escalando 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos. Haja visto que ele está levando o Vitor Luiz na relação de jogadores e o Rojas, que já não vai mais estar nos planos do Vasco para 2025. Então, como o Rojas joga de lateral direito também e o Vitor Luiz é lateral esquerdo de origem, provavelmente o Vasco irá com aquela dobradinha que não deu certo, né, com Paulo Henrique e o Puma Rodrigues pela direita e Lucas Piton e Leandrinho pela esquerda, né? Então o Vasco vai virar provavelmente com Léo Jardim no gol, com Paulo Henrique, João Vitor, Léo Pelé e Lucas Piton. O meio campo, pela ausência do Matheus Carvalho, deve vir com Galdames novamente, Hugo Moura e Paê ou Coutinho, e lá na frente a dobradinha pelo lado direito com o Rodrigues, pelo lado esquerdo Leandrinho e como centroavante o Verratti. Eu já venho colocando aí vários vídeos a minha preferência pelo 4-4-2, justamente pela ausência de atacantes de lado, né? Os que nós temos, o Jean Davi e o Emerson Rodrigues, não disseram que vieram, tá? O Emerson Rodrigues já tem 1 ou 2 gols na temporada aí pelo brasileiro, né? E o Domingues, no jogo contra o Nacional, já mostrou que não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Vasco, né? Mostrando mais uma vez, sendo repetitivo, a inépcia, a ineficácia, a incompetência do Vasco nessa janela de transferência aí do meio do ano, né? Não contratou zagueiros, não contratou jogadores de lado que prestem, não contrataram um atacante centroavante para a reserva do Verratti. E nós vimos sofrendo com um elenco capenga, né? Um elenco fraco, capenga, e um treinador que é um estagiário na função, né? Que até hoje ele não foi efetivado como técnico do Vasco, né? Teve aumento salarial, mas visivelmente pelas decisões que ele tomou nas últimas partidas aí, ele não é treinador para o Vasco, tá? Já é certo que ele não continue para 2025, né? Existem algumas especulações aí no mercado para treinadores, mas vamos voltar a falar aí da escalação do Vasco, né? Então eu volto a afirmar, né, que o Vasco jogaria muito no 4-4-2, porque não coloca o Jair no meio de campo, bota o Hugo Moura, até colocar o Galdames, tá, mas coloca o Jair junto, o Galdames, e aí o Paê, e na frente bota 2 atacantes, entendeu? Coloca lá o Ryan junto com o Verratti, entendeu? Coloca 2 atacantes, tá? Centralizados, tá? O que tem a melhor característica para isso seria o Ryan, né? Porque já que o GB, que é da base, não está relacionado, né? E tem características parecidas com as do Verratti, né? Que lembram assim longínquamente o Verratti, o posicionamento do Verratti. Principalmente porque a gente viu nos jogos essa necessidade. O Vasco pega uma bola no ataque, começa a transição para o ataque, aí o jogador volta, porque não tem acompanhamento do meio de campo, os meios não acompanham, os pontos não acompanham. Então você tem o cara que puxa o contra-ataque, ele tem que voltar a bola para a defesa, porque não é uma transição rápida, a transição do Vasco é lentíssima. Porque nós temos um centroavante que ele só funciona dentro da área, ok? Ele é muito bom na cabeça, chutando de primeira, tudo. Mas fora da área ele não tem condição, ele não é bom tecnicamente, não tem velocidade e não é bom tecnicamente.
Então ele é uma peça nula no contra-ataque. Ele teria que ter um auxílio dos dois pontas, do meia, ou os laterais subindo, para poder ter um apoio e ele ir para a área, para o centro da área onde ele é eficaz. Mas não, você tem... A jogada do Vasco é bola na esquerda, Lucas Piton cruzou pro Verratti. Matou essa jogada, acabou o Vasco da Gama. E está provado que acabou o Vasco da Gama. Entendeu? Porque, volto a dizer, você colocando os dois laterais, junto com os dois laterais esquerdos, colocando dois laterais na frente, a função de atacar, você não tem. O meio é lento, ele não chega. O centroavante é lento e não tem habilidade técnica fora da área. Então como é que funciona esse jogo? Então você teria que ter uma válvula de escape, né? Com dois pontas velozes. Nós não temos. O Adson está machucado, o DVD está machucado. Nós tínhamos essa válvula de escape nos dois. E agora nós não temos. Então a jogada fica morta. A jogada boa do Vasco fica morta. Porque você não tem essa válvula de escape que funcionem. O DVD nem é nem tão bom tecnicamente, mas ele faz essa função bem. Ele corta para o meio, ele chuta para o gol, ele tem força para chutar, ele tem força física para poder segurar o zagueiro. Né? Ele consegue prender a bola, segurar bem a bola. Ele não é tecnicamente bom, mas ele fisicamente ele tem vantagem física. Ele consegue segurar a bola na frente, dando tempo para o Verratti e os meias chegarem. E nesse elenco atual, não temos ninguém com essas características. O Rodrigues não tem força física nem para defender, com os jogadores para atacar e poder segurar a bola na frente, um poste físico, não tem. E o Leandrinho também não. Entendeu? O Emerson Rodrigues, ele é atabalhoado, ele até tem vontade de jogar, mas ele é atabalhoado. O Jean Davi é um anão de jardim. Não tem força física, não tem físico para segurar o zagueiro. Ele é o tamanho de uma criança. Acho que um jogador do sub-10 segura o Jean Davi. Sabe, dependendo do tamanho da criança, vai segurar o Jean Davi. Porque tem criança com mais de 1,60 m de altura, com 10 anos. Eu conheço crianças de 10 anos, 11 anos de idade, com mais de 1,60 m de altura, que é mais ou menos a altura que esse rapaz tem. Né? Então, o esquema tático do Rafael Paiva não funciona. Ele está insistindo na mesma fórmula sem ter as substâncias corretas. Então, como ele insiste com essa tentativa de colocar 3 atacantes sem ter material humano para isso, a torcida fica zangada com ele. E com razão. Ele muda para 4-4-2, você tem mais meio-campistas, coloca um esquema no qual você tem jogadores para você substituir. Entendeu? Por isso que ele não vai ficar para 2025. Já é certo, ele não continua como treinador do Vasco. Tá? Então já estão vendo sondagens, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Né? No mercado nacional a gente tem aí especulações. A gente tem o Cuca, que está desempregado, nós temos o Tite, que está desempregado, temos o Filipão, que está desempregado, tem o Luxemburgo, que está desempregado, tem o Carlinhos, que está desempregado. Dessas 5 opções, a única que me agrada é o Cuca. É o treinador vencedor, tem um esquema de jogo já conhecido que ele utiliza, entendeu? Ele é um conhecimento profundo do futebol, como rola aqui no Brasil. Então, tendo material humano para ele trabalhar, né? Porque não adianta nem colocar o Guardiola, pode colocar o Ancelotti, Guardiola, o Klopp. Esse material humano que está aí, ninguém vai milagre, gente. Então, existem essas especulações aí no âmbito nacional, e lá fora estão fazendo uma sondagem no treinador Sérgio Conceição, português, que é um treinador multicampeão, né, pelo Porto, tudo, e é um excelente treinador. Só que a prateleira dele é acima do que o Vasco pode colocar para ele, porque ele é um técnico nível de Porto, nível de Esporte, nível de Benfica, que são na primeira prateleira do futebol português. Tá? Ele está já dentro ele já está também na prateleira dos times europeus, dos times na Itália, tudo. Não. É um treinador que, pro que o Vasco necessita hoje, é um técnico experiente, ótimo. É um técnico competente, ótimo. Só que é um técnico caríssimo. E ser um elenco que ele possa trabalhar. Entenderam? Então tem que qualificar o elenco, tem que ir para o mercado, tem que correr atrás de jogadores para a zaga, jogadores para as laterais do campo, né, para os atacantes de lado, contratar um centroavante para substituir o Verratti. Tá entendendo?
Então tem isso, tem que ter montagem de elenco, mas para isso tem que ter um treinador. Eu sou partidário de colocar o Cuca para poder trabalhar. Tá? É o treinador brasileiro que me agradaria colocá-lo para treinar os times. Os outros que estão aí, que me agradariam, estão empregados, né? Então, quem está disponível no mercado é o Cuca. Então, para mim, seria a solução ideal para o Vasco de agora, tendo que você está com o treinador, né? Junto com o scout, que tem que ter um scout competente, para você contratar jogadores aí, né? Não precisa contratar jogadores caros, mas que sejam eficazes no esquema dele. E aí, contratar, trazer para o elenco, treinar o time e botar para frente o projeto para 2025, certo? Seja na Libertadores, seja na Sul-Americana, que para mim é mais plausível e mais à altura do elenco atual do Vasco da Gama. Aqui é Ricardo Rigas, falando para os canais Nerd Vascaíno na Cozinha, Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam nos canais. A inscrição de vocês é muito legal para mim, tá? Eu tenho alguns inscritos, agradeço aos inscritos atuais do meu canal, tá? São poucos, mas são fiéis, né? Eu quero que essa fidelidade aumente aí com o maior número de inscritos possível que venha para o meu canal, tá? Eu estou dando uma opinião sincera de um torcedor como vocês são, né? De um apreciador do futebol. Para quem não é torcedor do Vasco, a gente pode colocar coisas sobre outros times, né? Dependendo do campeonato. Hoje tem a final da Sul-Americana, Cruzeiro e Racing, né? Da Sul-Americana. É uma final que interessa indiretamente ao Vasco da Gama, mas caso o Cruzeiro seja campeão, abre o G9 e o Vasco está em 10º lugar. Podendo alcançar aí uma pré-Libertadores, entendendo? Que eu volto a dizer, com esse elenco não tem condição. Ok? Então, desejo a todos aí uma boa tarde, fiquem todos com Deus e um beijo no coração.